Mesa de debates. Apoio Unimed. Unimed Juiz de Fora. Construindo hospital só para você. Sindicomércio Juiz de Fora. Fazendo dos seus associados um comércio forte, moderno e empregador. Premium FM. Sintonizada no seu bom gosto. Olá, bom dia. Hoje é terça-feira, dia 12 de setembro de 2017. Estamos começando mais uma mesa de debates aqui, pela nossa TVE Juiz de Fora. Hoje nós vamos falar sobre o Centro de Convivência e Cultura Cult Art. E também sobre os cursos técnicos dos ensinos médios e os cursos livres do Colégio Pio XII. Você de casa pode participar dessa discussão com a gente de uma forma muito simples. Basta mandar sua mensagem, pergunta ou dúvida para o nosso WhatsApp. O número está aparecendo aqui na tela, é o 98892-4901. Como ajudantes de hoje, nós recebemos o advogado José Lúcio Fernandes, meu amigo. Seja bem-vindo mais uma vez, doutor. Bom dia, Léo Bonato. Bom dia, ilustre colega de bancada, Luiz Otávio. Bom dia, ilustres convidados. Bom dia, senhores telespectadores. Bom dia, senhora telespectadora. São temas hoje, né? Parabéns aí, né? Falar do Centro de Convivência e do Colégio Pio XII, o nosso colégio, né? De tradição, quase 50 anos já. Então, parabéns aí pelos temas selecionados e parabéns também pelo telespectador que vão ter boas informações. Obrigado, doutor. E também, como nosso ajudante hoje, Luiz Otávio Dominesco. Seja bem-vindo, Luiz. Bom dia, Léo. Bom dia a todos da mesa. Bom dia, José. Bom dia. Vamos lá. Bom dia também, meu amigo. E hoje, como convidados, está aqui Wagner Caetano, assessor de comunicação do Colégio Pio XII. Seja bem-vindo. Obrigado. Vamos falar aí sobre as novidades de mercado que vai ter, né? Que nós já estamos lançando aí, em breve já vamos ter mais novidades ainda que para complementar esse mercado. Como convidada também, Luciana Januzzi, coordenadora administrativa do Programa de Saúde Mental da Vila Verde. Seja bem-vinda, Luciana. Obrigada, bom dia. Prazer estar aqui com vocês. Também recebemos hoje o Dr. Renato Lobo, médico psiquiatra da Vila Verde e meu amigo pessoal. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Leonardo. É um prazer estar aqui com vocês para poder debater aí nosso tema. Muito obrigado, senhor. A Vila Verde Saúde Mental inaugurou recentemente o Centro de Convivência e Cultura Cult Art. O espaço foi criado para ser um lugar onde as pessoas possam desenvolver seus potenciais por meio de recursos artísticos, culturais, educacionais e esportivos. O objetivo dessa iniciativa é desenvolver momentos de integração, descontração e alegria. Gostaria de começar perguntando aqui para a Luciana. Luciana, como surgiu a ideia de abrir esse centro de convivência? Sim, o Centro de Convivência ele foi pensado, né, idealizado a partir de um desdobramento, né, da assistência em saúde mental. Hoje a gente tem o Hospital Dia, né, que é um processo para além da internação, onde a gente faz o tratamento extra-hospitalar, né, e o Centro de Convivência ele veio agregar como um espaço que vai estar trabalhando, né, a cultura e o artístico, né, para agregar não só, né, pensando em tratamento, mas também pensando nas potencialidades, né, daquele sujeito. Então, assim, o Centro de Convivência foi pensado nesse sentido, ter um outro espaço que não só o de tratamento específico, mas também oferecendo outras possibilidades para aqueles que estão frequentando o espaço. Léo Bonato, eu sempre dou valor a isso, porque o ser humano, né, o Luiz Otávio, tem que ser tratado com muito carinho, com muita distinção e dar oportunidade às pessoas. E às vezes hoje as pessoas parecem assim invisíveis, ninguém presta atenção na pessoa, ninguém presta atenção na necessidade dela. Eu acho que essa ideia do Centro de Convivência é uma excelente ideia, que valoriza, né, o potencial de cada pessoa para desenvolver
artisticamente, culturalmente, né, o potencial dela. E ali dentro desse centro de convivência ela vai, às vezes, se ter um sucesso, né? Ela vai ter uma outra oportunidade para desenvolver isso também fora do centro de convivência, né? Agora eu gostaria de perguntar a Luciano quais são os requisitos para os interessados participarem desse centro de convivência, para desenvolver lá o poder artístico dele, se lá tem todo o instrumental, de todo o material, todo o equipamento para desenvolver, ele tem que levar equipamento próprio, como é que funciona esse processo seletivo e quanto tempo o pessoal pode ficar nesse centro de convivência? Sim. Então, a gente hoje trabalha, a porta de entrada principal do centro de convivência é o Hospital Dia, né? Aquelas pessoas que estão em tratamento no Hospital Dia e são encaminhadas para o centro de convivência. Né, lá a gente já tem uma grade, né, bem ampla de atividades, né, grupos, e que trabalham, né, tanto potencial de pintura, tecido, postura, grupos de debates que vinculam a cidadania, os direitos humanos. Então, toda a grade é pensada para explorar. Funciona como uma terapia ocupacional também, não é isso? Vai para além da terapia ocupacional, porque, como você disse, né, explorar de fato que essa produção ela seja vinculada socialmente, então que ela tenha valor tanto para o sujeito, tanto para a sociedade, que vai estar valorizando também esse trabalho, essa produção artística. Dr. Renato Lobo, esse centro de convivência faz parte do grupo do Vila Verde Saúde Mental. Sim. Conta pra gente o que é a Vila Verde Saúde Mental. A Vila Verde Saúde Mental ela é uma rede de cuidado, né, em assistência à saúde mental, como o nome diz, né, e ela se propõe a ser um complexo de assistência que oferece acolhimento ao sujeito em sofrimento mental ou a sujeitos portadores de transtornos relacionados a álcool e outras drogas, né, que vai desde a oferta assistencial de uma urgência 24 horas, né, até a internação integral dessa pessoa, em caso ainda de crise, necessidade em que ela está diante de um momento de sofrimento agudo na vida dela, até o momento em que ela já pode progredir, né, para uma modalidade assistencial chamada de Hospital Dia, né, que é análogo aos CAPs, né, que o município tem aqui na rede pública, né, é uma estrutura exatamente semelhante, só que é na saúde suplementar, chama-se Hospital Dia, e esse Hospital Dia, então, passa-se a fazer a atenção diária. Então, a gente tem o Hospital Dia em São Pedro, tem um Hospital Dia também na Rio Branco, em saúde mental, e o centro de convivência. Além disso, dentro dessa rede de saúde mental, a gente tem também as residências terapêuticas que são da Vila Verde, né? A gente tem duas casas na comunidade, uma no bairro Bom Pastor e outra no Alto dos Passos, onde as pessoas moram, têm suas vidas lá e reconstroem seus laços de vida, né? Pessoas que tiveram situações ou possuem situações familiares complexas em que a doença e sofrimento mental delas, na interação com aquele núcleo familiar, em função da complexidade do quadro clínico que ela apresenta, ela precisa de ter um ambiente protegido de moradia, né, que é uma residência, é uma casa, ao mesmo tempo é terapêutica, porque tem cuidado 24 horas e um suporte, de fato, de assistência a essas pessoas. Então, a rede da Vila Verde, ela tenta albergar desde o momento agudo da crise até o momento em que o sujeito está numa condição tão bem estabilizada e que tão plena, em que ele já começa a voltar para o tecido social, para o seio social, via justamente o Cult Arte, o centro de convivência, né, em que ele tem ainda um olhar, né, algum olhar do cuidado sobre ele, mas ele já está num terreno que é no laço da vida, no seio da vida, né, podendo fazer atividades de yoga, esporte, pintura, exercitar criatividade, exercitar tudo que diga respeito à interlocução que ele tem com a vida. Né? Esse é o maior objetivo, é colocar o sujeito na vida novamente, né? Ajudar a ser um facilitador desse processo. E sim, né, como bem coloca a Luciana, potencializando esse lugar também que ele vai ser visto. Não como um coitadinho, como um paciente psiquiátrico, não, sem esse tipo de jargão, que ele possa ser visto como uma pessoa que teve um adoecimento, está em recuperação e volta à vida e tem que ter oportunidade e a chance diante dela. Doutor Renato, a gente sabe que a pessoa acaba indo para esse lado das drogas, do vício e tal, muito por causa da desvalorização que ela se sente no meio da sociedade. Isso é um dos fatores.
E eu sei que vocês trabalham isso lá, através até do CultArt, mas a família dessa pessoa, ela precisa também se envolver nesse tratamento, né? Eu queria saber como é que é essa família lá dentro da clínica e qual a importância disso, né, na recuperação dessa pessoa que tem esse problema com drogas, né, ou com algum tipo de vício. Uhum. A gente, diante de uma pessoa com um transtorno, né, ligado a álcool e outras drogas, a gente tem então esse serviço de acolhimento 24 horas, né, que é lá na unidade de São Pedro, né, é um pronto atendimento, né, um serviço de urgência, né, em psiquiatria, urgência médica com plantonista 24 horas, psiquiatra, especialista, é o único lugar onde tem um especialista psiquiatra 24 horas de plantão na região inteira, da Zona da Mata. Né? Importante essa informação. Né? E a pessoa então é acolhida, né? Ela tem as etapas de desintoxicação, né? Em que ela vai se organizando, vai podendo novamente ficar com a cabeça arejada, com a mente limpa e começando a tomar consciência do estado, da condição de saúde dela, de fazer uma reflexão e uma aceitação da doença, que é uma etapa fundamental. Né? À medida que ela aceita o problema, que ela começa então a se confrontar com as suas dificuldades em superar, e ela então se abre e aceita o tratamento. Né? E aí ela geralmente fica em torno de, às vezes, 45, 60 dias, cumprindo uma etapa da programação ainda internada, e depois então ela progride, né? Evoluindo o tratamento, ela progride para o regime de hospital-dia em álcool e drogas que nós temos lá. Né? E é nesse momento que a família entra ou a família da pessoa acompanha ela durante o tratamento todo? Como vocês... A ideia nossa, né, é que a família entre para o tratamento quando a pessoa também entra para o tratamento. Né? A família está muito exaurida, muito combalida, sofrida com o adoecimento de uma pessoa que tem esse tipo de problema dentro de casa. Né? Isso envolve, né, todo um núcleo familiar, adoece junto com ela. Então, assim, a gente sente que quanto mais a família participa, mais a chance de recuperação aumenta. Né? E a gente procura apoiar, amparar essas famílias, oferecer a elas, de fato, uma possibilidade de se reposicionar diante da doença da pessoa, porque geralmente a pessoa adoece, a família adoece junto. Se a pessoa não tomar uma posição e ficar colada, ligada àquele sofrimento, todo mundo só vai para baixo. Então a família tem que ter uma possibilidade até de um respiro com a internação dessa pessoa para se reorganizar, né, se reposicionar e poder, de fato, passar a lidar com aquela doença de uma outra maneira. Doutor Renato, eu vou pedir licença para o senhor, nós vamos chamar o primeiro intervalo do programa. Na volta a gente continua a falar sobre os projetos do CultArt. Não saia daí. Estamos de volta com a mesa de debate aqui pela TV Juiz de Fora, o segundo bloco de hoje. O doutor Zé Lúcio Fernandes pediu para fazer uma pergunta, doutor. Eu acho que nós estamos tratando do assunto da maior importância, né? Saúde mental, né? E questão do uso do álcool e de droga, né? Eu, pessoalmente, sempre tive essa preocupação, viu? De beber com moderação, né? E evitar sempre as drogas, porque a gente sabe que a vida é uma só. Não tem segunda oportunidade, né? A vida não tem segundo tempo, é um tempo só e acabou. E a pessoa tem que saber que a sociedade hoje ela é muito crítica e que tem uma pessoa que às vezes está pensando ter uma profissão, ter um emprego, ou já está no emprego, e a gente sabe que hoje a propaganda de bebida é muito forte, né? A droga é uma coisa que fazem propaganda da droga de graça. O que se mais propaga é droga. E as pessoas, às vezes, devido à droga, devido, né, ao excesso de álcool, ela acaba destruindo a própria família, né, ou não constitui a família, perde o emprego ou não consegue o emprego. E como temos aqui telespectadores, muitos pais, muitas mães, jovens, assistindo o doutor Renato, que é especialista, eu gostaria de saber quais os pacientes que mais procuram lá, a faixa etária, se é homem e se é mulher. E se eles procuram porque às vezes não conseguem emprego, às vezes é uma desilusão amorosa, o que faz a pessoa beber exageradamente e ter problemas aí com álcool e com droga? De maneira geral, né, a dependência de álcool e outras drogas é muito mais prevalente nos homens do que nas mulheres. Né?
Isso, com o fenômeno atual, né, do crescimento populacional, né, das redes demográficas muito desordenadas, né, em função de um certo caos de segurança pública, né, as políticas de educação, muitas delas sem conseguir, de fato, dar uma resposta efetiva. Isso tem causado, de fato, um aumento desse fenômeno do uso e abuso de álcool e outras drogas, né? Isso a gente tem visto em jovens, né, com muita incidência, sobretudo o uso do crack tem aumentado, né, de sobremaneira. E, assim, o que a gente percebe é que quanto mais a doença se manifesta cedo, maior a gravidade, menor a dificuldade, maior a dificuldade de recuperação dessas pessoas, né? Então, eu acho que há que se fazer políticas preventivas, né, para que, de fato, a gente consiga evitar que a doença chegue. Porque depois que ela chega, a quantidade de pessoas que consegue, de fato, ficar sem usar, mesmo em tratamento, é um desafio. Né? É uma quantidade em torno de 20%, 25%, 30%. Né? De chance que uma pessoa tem, uma vez diagnosticado com um transtorno de dependência, né, a álcool e drogas, ela em tratamento ela tem 30%, 20% a 30% de chance de conseguir, em 5 anos, ficar em recuperação plenamente. Né? Então, há que se fazer muita política preventiva, porque, de fato, o tratamento é um desafio grande para a pessoa, para a família, que necessita ser bem conduzido para que a pessoa, de fato, amplie essas possibilidades. O que eu falo é muito sério, né? Porque a pessoa precisa trabalhar, né? Para sobreviver, né? E às vezes se envolve aí com álcool, não consegue desvencilhar disso mais, ela certamente vai ter problema no emprego, né? De arrumar um emprego, ou do emprego, às vezes perder o emprego, se estiver empregada, né? E vai haver desajuste familiar, porque na família a pior coisa, né, é uma pessoa desajustada, porque o que eu falo envolve toda a família, não é só a pessoa que está viciada, né, que é alcoólatra, né, o problema de alcoolismo, a família toda passa a sofrer com isso. Aí vem transtornos mentais também para a família, né, doutor? Prevenção, que às vezes os pais já estão numa idade mais avançada e vê um filho numa situação dessa de que não controla mais o uso, a ingestão de bebida, o pai e a mãe passam a ter problemas também de saúde, não é isso? Acontece isso na clínica, de não só o problema do alcoolismo, mas o pai e a mãe também ser um paciente devido à situação do filho ou da filha estar envolvido em drogas e bebidas. O filho vê o pai com esse problema também. Também, claro, o filho com o pai também. Acontece isso, doutor, que às vezes o pai ou a mãe leva lá o filho e de repente ele também está necessitando um tratamento aí de uma... E às vezes o filho, e acontece isso muitas vezes, é o pai, né, que às vezes está envolvido em droga, ou a mãe com álcool também, e o filho acaba, né, porque o pai e a mãe acabam fornecendo, né, verba, e o filho está vendo aquilo, começa a beber, né, e se envolver com drogas também, e acaba com o futuro de tudo, e desajusta a família completamente, não é isso? Acontece às vezes teu filho, a mãe, o pai também. Muito comum, quando a família tem alguém que usa substância, né, que usa de forma imoderada o álcool ou outra droga, isso a gente percebe um adoecimento de todo o contexto familiar, seja pelo comportamento que ele tem em alteração, né, diante da família, seja pela própria facilidade com que a substância passa a ser vista, consumida e utilizada ali naquele ambiente. Né? Então, realmente é muito que se preocupar, e o tratamento tem que ser focado para toda a família. Né? Quanto mais se trata, volto a dizer, a família, juntamente com a pessoa que está em sofrimento, maior a chance de recuperação da pessoa e dessa família adoecida também. Claro que pais, mães, filhos adoecem com outras pessoas que estão ali numa condição sintomática permanente. Fica insuportável, né? Uma vida muito difícil, com muitos conflitos. Né? A pessoa que está adoecida dessa forma, ela cria uma condição de instabilidade permanente em torno dela, uma instabilidade terrível. E isso, evidentemente, que respinga em todo mundo, né? O tratamento tem que ser sistêmico para a família, com certeza. Doutor, deixa eu fazer uma pergunta. Dentro desse contexto social hoje, a gente trabalha com várias campanhas, né? Nós estamos no mês amarelo, né? Justamente a valorização da vida, né? Mês que vem já vamos ter o outubro rosa, né? O novembro azul e etc.
Nesse mês, já estamos falando desse tipo de problema, né? Justamente o problema psicológico, porque a droga necessariamente volta ao contexto psicológico, né? É muito mais do que uma dependência, né? É uma tomada de decisão. Só que quando você toma a decisão de partir, você não consegue voltar muitas das vezes sem um acompanhamento, né? Você precisa de uma ajuda, que no caso é a ajuda de vocês, a ajuda profissional, né? Que faz tanto a reinteração social quanto a reestruturação humana, né? E como é que funciona diante disso? Digamos, hoje nós, no Colégio Pio XII, né, precisaríamos de fazer uma campanha até mesmo para incentivar, né, motivar os nossos alunos ao não uso de drogas, né? Vocês fariam essas parcerias, né, também com algumas instituições para poder beneficiar, até mesmo divulgando o seu trabalho e ao mesmo tempo fazendo esse processo de conscientização e ajuda, que seria basicamente uma ajuda humanitária e de grande valor? Sim. Eu acho muito interessante a sua colocação, né? Eu acho que essa visão, essa visada, né, de uma instituição poder ter esse alcance, né, do papel educacional dela diante da sociedade e inserir esse tipo de discussão é uma atitude corajosa da instituição, né? E a gente teria todo o interesse, toda a motivação de estar envolvido num convite desse para poder estar levando a mensagem, levando o nosso conhecimento, para poder orientar as pessoas de como se posicionar, refletir, né, trazer antes que o problema aconteça, né, que é o que você de forma muito inteligente coloca, é isso, né? A questão é preventiva, né? Quanto mais você puder saber do que você vai se utilizar e como se determinar diante daquilo antes do problema acontecer, muito mais chances a vida vai lhe reservar para prevenir as questões que o Wagner falou, né? Nós estamos aí no mês aí de prevenção de suicídios, né? E eu acho que muitas vezes a pessoa usa drogas, bebidas, medicamentos, perturbação mental, síndrome do pânico, né, medo, perseguição. E isso pode levar também ao suicídio se não houver um tratamento adequado, né, bem técnico, né, bem metodológico. E o senhor tem alguns casos, essa histórica de problema de saúde mental, envolvimento de droga, que leva a pessoa passa a ter tendência suicida? É muito, né? O ato suicida, né? A determinação de se matar é um sintoma, né? Psíquico, né? É uma manifestação psíquica, né? A decisão da morte, né? E algumas pessoas fazem isso com um intuito um pouco menos grave, vamos dizer, com mais para chamar a atenção, às vezes uma carência afetiva, um momento que não está muito bem diante da vida e quer um pouco de atenção para si. Outras pessoas já, quando decidem, é porque de fato querem finalizar a vida, né? O uso de álcool e outras drogas, bem como as doenças mentais em geral, são, digamos, a grande produtora, né, de sofrimento nas pessoas, né, e isso vai acabar sendo realmente um dos fatores de muita relevância para a ocorrência de suicídio. É porque é a coisa séria, né, Luciano? Pode falar. Posso complementar um pouco a pergunta, né? O Cultiarte, ele tem esse espaço de fomentar esse tipo de discussão, né? E também criar uma consciência crítica a respeito do adoecer, da saúde, né, de fazer todo esse processo. Então, assim, cabe muito bem na proposta que a gente está hoje da instituição, né, do Cultiarte, esse tipo de proposta de prevenção. Né? E de responsabilidade social também. Isso é fundamental, porque a gente, quanto mais jovens, né, que hoje a gente acaba lidando, né, principalmente na área de cursos, a gente vê assim, que há um processo de amadurecimento precoce. Né, e muitas das vezes esse amadurecimento precoce volta à questão da carência, da afetividade, né, do convívio familiar mesmo, possivelmente não tão bem trabalhado. Né, porque às vezes a gente acaba cedendo aos desejos dos filhos, né, sofrendo aquela necessidade de ter que dar ao filho, né, e esquece necessariamente que o que tem que cobrar não está sendo feito, né, e a gente acaba abrindo as portas e abre as portas do caminho errado. Né, mesmo sendo pai, eu sou pai, eu tenho consciência de que às vezes você tem que ser mais rígido, né, mas com certa moderação. Mas
na parte da educação, falar isso para o jovem, né, tem que ser muito bem passado, né, igual que é o caso de vocês, seja com arte, seja de uma forma mais firme, mas tem que ser passado para o jovem, né, esse tipo de conscientização. Por isso que a gente acha que deve sempre procurar uma entidade especializada, porque a pessoa é difícil ela resolver o problema sozinha, ainda mais quando ela está numa situação muito delicada de autodestruição, né? E hoje a gente vive num país aqui, o tempo de incerteza, né? Que eu falo, os atos governamentais estão afetando a saúde do brasileiro. Isso está afetando, isso não tem a menor dúvida. A reforma trabalhista, esse problema da reforma previdenciária, isso atinge diretamente a pessoa. E hoje nós estamos com mais de 14 milhões de desempregados. E muitos trabalhando no mercado informal. E muitos endividados. Essa é a grande verdade, né, doutor? Acho que endividamento é uma das piores coisas que leva a pessoa a uma situação de desespero, né? E acaba provocando aí, e muitos acidentes também, né? Porque acaba acontecendo muitos acidentes, porque a pessoa para de pensar, né, num sistema lógico e ela começa a ter problemas. Então, por isso que é importante procurar, né, tratamento de pessoas especializadas para que possa conversar com as pessoas e dar a ela o tratamento que ela merece, o tratamento digno, né, para poder recuperar, né, e se reinserir na sociedade, no meio familiar. E hoje é muito difícil também, né, Léo, doutor? Porque a gente sabe que a mulher e o homem estão trabalhando, entendeu? Não tem mais, a família não se reúne mais. Antigamente, na hora do almoço, todo mundo almoçava na mesa, da família toda, né? Hoje o cara vai ali, come um sanduíche, está voltando para trabalhar, não encontra a mãe, não encontra o pai, não encontra o irmão, acaba não se reunindo, e isso acaba desnorteando as pessoas também, né? Então essa questão da referência familiar também é muito importante, né, no tratamento, né, doutor? Com certeza, com certeza. Doutor, infelizmente, nosso tempo está acabando. Eu gostaria, primeiro, que vocês falassem um contato da Cult Art, quem quiser entrar em contato com vocês, como é que faz? Tá. Hoje a gente tem, né, o site, né, que é www.vilaverdejf.com.br. Né, temos o Facebook também, que apresenta lá a rede de assistência, né? Aí todos os recursos que a gente oferece, os profissionais, que é Vila Verde Saúde Mental, né, e o telefone, né, a gente tem o telefone da Vila Verde, que é 3215-5525, e do Cult Art, que é 3235-2288. 3215-5525. Isso, Né? Isso, e 3235-2288. Vocês aceitam também no Cult Art voluntários? Sim, a gente tem pouco tempo, né, que a instituição está em funcionamento. A gente está ainda organizando alguns processos de porta de entrada, de recebimento, mas está aberto a visitação e a gente está construindo esse tipo de vinculação também, né? Muito obrigado, Luciano. Acho que o doutor Renato quer falar. Pode falar, por favor. Não, é só para uma informação, né, que a gente atende a todos os convênios, né, e enfim, a gente está absolutamente disponível, né, dentro dessa rede de saúde suplementar de Juiz de Fora, né, que é a rede de todos os convênios e particulares para atendimento. Doutor, muito obrigado pela presença. Obrigado, Leonardo. Obrigada, tá? Eu posso falar porque eu conheço e aprovo, né? Você foi lá essa semana lá em São Pedro. Ontem o pessoal da Unimed veio aqui, ele estava falando sobre o hospital, o hospital hotel. E é mais ou menos como é que é lá lá em São Pedro, que eu pude ver. Vocês estão de parabéns, muito bom. Obrigada. Tá? Obrigado. Nós vamos com um rápido intervalo. No próximo bloco nós vamos começar a falar sobre o Colégio Pio XII. Não saia daí.